Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Isaac, canal EBD e Pregações. Essa é a nossa teleaula da lição de número 8 da revista Adultos, segundo trimestre de 2020. Quero convidar você a assistir esse vídeo e ser fortalecido pela palavra de Deus. Também quero pedir carinhosamente para você se inscrever em nosso canal e também colocar um like em nosso vídeo, ok? Então vamos aqui a dar prosseguimento à nossa aula. Como já disse, lição de número 8, que será agora domingo 24 de maio de 2020. O título da lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo, Efésios capítulo 2, versículo 20, assim nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica são duas porções. A primeira é Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A segunda porção é Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Assim nos diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ok? O objetivo geral desta lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Nós temos aqui os objetivos específicos. O primeiro objetivo específico desta lição é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. 2. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. 3. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Vamos agora à introdução. Ok. A título de introdução, queremos dizer que a igreja é formada por meio da reconciliação efetivada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo, ele compara a igreja a um edifício em construção.
o fundamento se constitui em os apóstolos e os profetas. E o propósito é que nós sejamos a morada do Altíssimo. Isso é o que nós veremos no decorrer da lição. Estamos mencionando de forma adiantada, à guisa de introdução. Entretanto, eu gostaria de fazer aqui uma observação. É que eu mencionei aqui na introdução que, na verdade, a igreja é comparada por Paulo a um edifício. E é dito pelo próprio Paulo, no texto lido da leitura bíblica em classe, que este edifício tem como fundamento os apóstolos e os profetas. E é necessário que façamos aqui um esclarecimento, pois eu acredito que você está familiarizado com aquela ideia que há em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E o que diz ali? Que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Senhor Jesus. Mas o versículo 20 do capítulo 2 de Efésios, que é uma porção da leitura bíblica em classe, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Pois bem, como entender isso? Pois 1 aos Coríntios 3, versículo 11, temos a informação que Jesus é o fundamento. Já aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 20, fala do fundamento sendo os apóstolos e os profetas. Existe aqui uma aparente contradição, mas não é uma contradição. Primeiro, porque aqui são duas porções, as quais estão em linguagens metafóricas. Nenhuma das porções está em linguagem literal. E nós aprendemos que quando se fala de metáfora, cada metáfora tem o seu significado. Mas é necessário que façamos aqui uma comparação para tirarmos um entendimento. Vamos lá. Em primeiro lugar, 1 aos Coríntios 3 e 11 fala de construtores. Já Efésios 2 e 20 fala de pedras. Então, já foge assim o contexto, pois um fala de construtores e o outro fala de pedras, ok? Onde diz que Jesus é o fundamento, está falando de construtores. Onde diz que os apóstolos e os profetas são o fundamento, está falando de pedras. Outra observação. Em 1 aos Coríntios 3 e 11, Jesus é o fundamento sobre o qual os construtores devem trabalhar. Já em Efésios, capítulo 2, versículo 20, Jesus é a pedra de esquina. Olha, a pedra de esquina é, na verdade, uma pedra fundamental, onde a partir dali será iniciada a construção de uma grande estrutura. Não é possível começar a estrutura de um grande edifício por paredes laterais. A estrutura, até mesmo de pequenas casas, se inicia pelos cantos. Naquela época, os grandes edifícios eram feitos de pedras e era necessário uma enorme pedra, algumas mediam até 30 metros, para ser colocada em um canto, para que as demais fossem apoiadas por essa pedra e a mesma também servisse de alinhamento para a continuidade do tal edifício, da tal construção. E, naturalmente, todas as outras pedras estariam apoiadas nesta, de alguma forma, que seria a primeira da sustentação de tal edifício. Então, também vemos aqui
em Efésios capítulo 2 e 20, Jesus como fundamento, mas numa figura diferente. Aqui como a pedra basilar, como a pedra de esquina. Nós também podemos observar que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Jesus está só. E em Efésios, capítulo 2, versículo 20, Jesus está acompanhado de seus apóstolos e profetas. Porque em Éfeso, capítulo 2, versículo 20, na medida em que Jesus é a pedra basilar, a pedra angular, a pedra de esquina, a principal pedra, então ele é a base, a orientação, o início, né, de toda a base no qual será construído o edifício. A diferença é justamente essa, que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Jesus é mencionado sozinho como base desse edifício. E em Efésios, capítulo 2, versículo 20, Jesus, mesmo sendo o fundamento, que é a pedra basilar, está em companhia dos apóstolos. Entretanto, não há aqui nenhuma contradição, a não ser abordagens diferentes em termos metafóricos, em não literais. Ok? Então vamos agora para o primeiro tópico. Pois bem, o primeiro tópico é um edifício espiritual. O objetivo específico do primeiro tópico é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Ok. O primeiro ponto é o santuário judeu. Nós conhecemos a história de Israel. E é do nosso conhecimento que quando o povo de Israel saiu do Egito, não tardou para que eles construíssem algo chamado tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda criada por um modelo qual Moisés contemplou. Possivelmente, Moisés contemplou o tabernáculo celestial. E nesta contemplação, ele fez um modelo aqui na terra. Homens profissionais, orientados por Moisés, construíram o tabernáculo. E o tabernáculo era o lugar conhecido como o lugar onde Deus habitava, como o lugar onde havia a presença de Deus. Passando-se os tempos, Salomão então construiu um templo em Jerusalém. E este, por sua vez, substituiu o tabernáculo. E o templo se tornou então o lugar da presença de Deus. Até porque no tabernáculo havia um elemento que dizia ser o local da presença de Deus, que era a arca da aliança. Era sobre ela onde Deus manifestava a sua presença entre os querubins que estavam sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. E construindo Salomão o templo, ele colocou a arca da aliança ali, pois o templo também tinha o mesmo modelo de visórias semelhantes à do tabernáculo, inclusive um santo dos santos, para que ali fosse colocado a arca da aliança e para que ali o sumo sacerdote entrasse uma vez ao ano para fazer propiciação pelos pecados do povo, também do sumo sacerdote e de todo o povo. Sabemos que esse templo construído por Salomão, ele foi destruído pelo exército de Nabucodonosor. Depois foi reconstruído por Zorobabel e posteriormente o rei Herodes fez um novo templo, pode-se dizer assim, o qual foi o templo o que existiu nos dias de Jesus
e nos dias dos apóstolos. E o templo judeu era o orgulho deles, pois eles diziam que ali Deus estava presente de maneira tal, ao ponto de, se uma pessoa quisesse ir de fato para próximo de Deus, deveria ir a Jerusalém para que ali pudesse desfrutar de certa forma da presença de Deus. Então este era o santuário judeu. E também a revista nos fala do santuário cristão. E o que é o santuário cristão? É importante entendermos que foi dito aos judeus e também foi dito aos gentios que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Como assim foi dito aos judeus? Como assim foi dito aos gentios? O apóstolo Paulo falou aos gentios, quando estava em Atenas, que Deus, de fato, não habita em templo feito por mãos humanas. E Estevão disse a mesma coisa em Jerusalém a respeito do templo. Ambos foram infelizes diante dos judeus em pronunciar uma palavra que, inclusive, foi dita pelo próprio rei Salomão. Rei Salomão, orando a Deus na consagração do templo em Jerusalém que ele havia construído, ele deixou bem claro isso, que Deus não mora de forma restrita em um templo feito por mãos humanas. Pois se fosse assim, Deus seria muito pequeno, pois ocuparia somente aquele lugar. O que acontecia era que Deus, de forma especial, manifestava a presença dele no tabernáculo. E percebemos também que na consagração do templo em Jerusalém, Deus manifestou a glória dele de forma especial naquele lugar. Mas Deus não poderia ficar restrito àquele lugar, pois assim Deus seria diminuído. E isso ficou bem claro para os judeus. Isso também ficou bem claro para os gentios, que Deus não estava restrito a um templo, a uma estrutura feita por mãos humanas. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 22, nós temos a informação que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita. Como assim? Nós estávamos, inclusive, agora há pouco falando de fundamento. Aqui em Efésios, Jesus é a pedra principal, a partir da qual, juntamente com os apóstolos e profetas, passa a existir o fundamento da igreja. E sobre este fundamento é construído um edifício. E o edifício sobre o qual é construído usa-se um elemento chamado pedra. Disse Pedro que nós somos pedras espirituais. E nós, na condição de pedras espirituais bem ajustadas, estamos sendo edificados um após outro e desta maneira construindo um edifício. Este edifício é a igreja do Senhor Jesus. Deus habita neste edifício. Significa dizer que Deus habita nesta igreja. E interessante é que Deus habita em cada pedra do edifício e também habita no edifício. Podemos dizer que Deus está em nós e que a presença dele também envolve as nossas vidas. O terceiro ponto, a pedra angular. Temos, inclusive, já mencionado na introdução, o significado dessa pedra, que era uma pedra onde, a partir da qual era referência para toda a construção e a primeira em que toda a estrutura passaria a estar amarrada e até mesmo sustentada. Ponto 4. Cristo é esta pedra, a pedra principal. Isso é mencionado no Antigo Testamento,
no livro dos Salmos, Salmo 118, versículo 22. O próprio Jesus falou isso a respeito dele em Mateus capítulo 12, versículo 10. E isso também foi afirmado pelos apóstolos. Temos isso em Atos, capítulo 4, versículo 11. Temos também 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 7. Vamos aqui à síntese do tópico 1. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e andávamos condenados à perdição e morte eterna. Antes, nós não tínhamos nenhum privilégio. Antes, somente os judeus possuíam privilégios. Antes, os judeus ao menos tinham o templo em Jerusalém para onde recorrer. Nós não tínhamos nem isso. Entretanto, a nossa situação foi radicalmente mudada. Nós nem sequer precisaremos ou precisamos de um templo, porque nós mesmos somos pedras espirituais bem ajustadas em uma edificação, que é um edifício onde Deus está presente. Vamos então ao segundo tópico. Tópico 2. O fundamento, apóstolos e profetas. O objetivo específico do segundo tópico é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Vamos aqui falar sobre o conceito de apóstolos. Pois bem, o termo apóstolo significa enviado ou mensageiro. Os apóstolos eram pessoas que tinham autoridade ímpar na igreja. Eles tinham tal autoridade ao ponto de estabelecer a doutrina da igreja, pois os mesmos foram apontados pelo próprio Jesus. Alguns andaram com Jesus quando este esteve em seu ministério terreno, antes da ressurreição. Outros, como o caso de Paulo, esteve com Jesus depois que ele ressuscitou, mas esteve com Jesus. E estes homens, eles possuíam autoridade para estabelecer o ensino na igreja primitiva. Depois deles, não houve mais nenhum homem, nenhum apóstolo com tal autoridade. Inclusive, apóstolos foram exclusivos para aqueles dias. Depois daqueles dias, não há mais apóstolos. Por quê? Porque os fundamentos já foram lançados. O ensino já foi passado. Aquilo que era necessário saber a respeito de Jesus foi ensinado pelos apóstolos. E nos dias de hoje, não há mais apóstolo. Entretanto, algumas pessoas tomam para si esse título e se veem na autoridade de criar doutrinas, se veem na autoridade de criar coisas e ainda ficam dizendo que é a vontade de Deus, quando não tem nenhum vínculo com a Bíblia, quando não tem nenhum vínculo com os apóstolos do Senhor Jesus. Então, apóstolo significa enviado, era pessoas de autoridade ímpar na igreja e foram pessoas exclusivas daquele período. Hoje, se uma pessoa está lançando novos ensinamentos, novas doutrinas, o tal é um herege que não está sendo guiado pela palavra de Deus. O segundo ponto do segundo tópico diz: a doutrina dos apóstolos. O que se constitui
fundamento da igreja não são os apóstolos. Também não é o ministério apostólico. Na verdade, o fundamento da igreja é a doutrina apostólica. E nós sabemos que a doutrina apostólica se resume em alguém, em uma pessoa. E esta pessoa não é outra, senão o Senhor Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz que aqueles cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que dizer do testemunho dos profetas? O comentarista, ele deixa bastante claro que ele defende que profetas aqui não são profetas do Antigo Testamento. Ele deixa claro que profetas aqui são profetas do Novo Testamento. Ele acredita que quando o texto diz assim, apóstolos e profetas, está em uma ordem cronológica, pois na igreja veio a existir primeiramente os apóstolos, depois surgiram então aqueles homens cheios do Espírito Santo que profetizavam a vontade de Deus, que profetizavam ensinamentos de Deus, que profetizavam doutrina de Deus. Mas como sabemos isso? O próprio texto está dizendo, no versículo de número 20, capítulo de Efésios, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Profetas foram homens cheios do Espírito Santo, que juntamente com os apóstolos, que com o aval dos apóstolos, lançaram os alicerces doutrinários da igreja do Senhor Jesus. Inclusive, também digo que profetas, neste modo aqui de operação, também foram exclusivos para aqueles dias. Pois se não for assim, um profeta dos dias atuais poderá fazer novas doutrinas, novos ensinamentos. Entretanto, desta maneira, estará acrescentando algo à palavra de Deus. Então, o mesmo será um herege, pois há confirmações dos pais da igreja que a doutrina, o ensino, foi estabelecido nos dias apostólicos. Passando-se estes dias, então, não foi lançado mais doutrinas, não foi lançados ensinamentos. Inclusive que João, no Apocalipse, foi o último, assim digamos, ensino transmitido para os seres humanos, da pessoa de Jesus por intermédio dos apóstolos à igreja e, de certa forma, à humanidade. Síntese do tópico 2. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos, ou seja, os profetas que profetizaram no período bíblico. Vamos agora ao terceiro tópico. Terceiro tópico: edificados para morada de Deus. O objetivo específico desse tópico é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Primeiro ponto diz: edifício bem ajustado. Falamos anteriormente que Jesus ele é a pedra angular, a pedra basilar. Por meio desta pedra se inicia a construção
de um grande edifício. Não seria nada interessante iniciar uma construção de qualquer maneira, mas era necessário uma pedra enorme para se iniciar a partir dela, para que desta maneira a estrutura já começasse a se amarrar, a possuir uma base de apoio desde o seu início. Então Jesus é a pedra base, a pedra basilar. Os crentes são pedras vivas, edificadas sobre o fundamento. No contexto de Efésios, temos deixado claro que o fundamento é denominado de Jesus, apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas chamados de fundamentos, e Jesus chamado de principal pedra, a pedra de esquina, a pedra base, até mesmo do fundamento. Então, nesse sentido, temos Jesus como a pedra basilar, temos os apóstolos e profetas como aqueles que participam da fundação, e temos os crentes como aqueles que são pedras que são colocadas, ajustadas sobre esta base. E estas pedras vivas são os crentes, conforme diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ponto 2 diz: templo santo no Senhor. Interessante notar que o versículo 21 faz uma referência ao Santo dos Santos, que diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. O que o escritor, que no caso o apóstolo Paulo, ele quis dizer com templo santo, quando ele falou templo santo, ele estava se referindo ao principal compartimento do tabernáculo. O tabernáculo possuía lugares. O tabernáculo tinha uma cerca, passando pelo portão principal tinha um pátio, após o pátio tinha a primeira sala, e depois do véu estava o lugar santíssimo. Quando Paulo falou da igreja sendo constituída de tijolos e mais tijolos, sendo constituída de pedras e mais pedras, que são os crentes, ele diz então que esse edifício cresce com o objetivo de ser templo santo do Senhor. Sabe aquele lugar onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano? Sabe o local onde estava a arca da aliança? Olha que preciosidade esse local. Estava a arca da aliança. Dentro da arca as tábuas da lei. E também um pouco de maná. E a vara de Arão que floresceu estava ali dentro também. A tampa da arca da aliança era de ouro puro, batido. Estava esculpido na tampa da arca dois querubins, formando uma mesma peça de ouro, batido, maciço, com a tampa. E ali o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Não era um lugar que não poderia ser profanado. Era um lugar que deveria ser respeitado. E a igreja, como edificação, ela cresce nesse sentido, para ser um santíssimo lugar, onde Deus habita e se faz presente. Lembra que anteriormente, no judaísmo, Deus se fazia presente no templo? Que na mentalidade falível daqueles homens, o templo era a morada de Deus. Mas agora a Bíblia diz que Deus habita em um edifício chamado igreja.
Quero deixar claro que aqui não está sendo mencionado o templo físico que nós fazemos de concreto, usando tijolos, usando argamassa, usando cerâmica, usando cortinas. Não! Templo, edifício aqui, edifício é uma referência à igreja. Deus habita neste templo santíssimo que é a igreja. Terceiro ponto, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, Deus morava no tabernáculo e depois no templo. E agora, no Novo Testamento, Deus habita na igreja. Conforme temos aqui o versículo 21 de Efésios, capítulo 2. Também Deus habita individualmente em cada crente, como diz 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, que Deus habita em vós, proveniente de Deus? Olha, que mudança grandiosa. Isso produz um grandioso privilégio para cada um de nós. O interessante é que nas primeiras leituras que fizemos na carta aos Efésios, vemos a preocupação do escritor que os seus leitores pudessem compartilhar do mesmo sentimento que estava no apóstolo Paulo, pois ele era maravilhado com essas grandezas que Deus fez para com a igreja. E nós, que somos uma pedra desta grande edificação, somos tocados por essas grandezas que Deus realiza para com a igreja. Síntese do tópico 3. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Vamos à conclusão. No momento em que a igreja é comparada a um edifício em construção, isso significa que a igreja está em constante crescimento. E este crescimento não vai parar até que ocorra a consumação de todas as coisas. Que possamos caminhar na certeza de que Deus está construindo para Ele um grandioso templo, onde Ele pretende colocar definitivamente a sua presença por toda a eternidade. Que sejamos gratos a Deus e que todos os dias tenhamos alegria de sermos de Deus, de sermos de Jesus, de sermos do Espírito Santo. Até a próxima aula, querendo o Senhor nosso Deus.